capítulo 17, de 1. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor aqui. Gênesis 17, de 1 a 7. Vamos lá, queridos? Todos estão aí? Glória a Deus, né? Diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porém o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, por pai da multidão de nações que tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, nós pedimos a bênção do Senhor agora, meu Deus, para estarmos meditando na Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encaminhe, meu Deus, que o Senhor abra os corações aqui para receber a Tua Palavra. Meu Deus, me dê capacidade, me dê direção para poder, meu Deus, ministrar ao coração dos Teus filhos, Senhor. Fala conosco, meu Deus. O Senhor é o mais importante aqui, o Senhor é o mais interessado, Pai, em que nós entendamos princípios da Tua Palavra. Por isso pedimos o Teu Espírito, ó Deus, de direção, Senhor, Teu Espírito de aconselhamento, Teu Espírito de convencimento, Senhor, que esta palavra de hoje possa, meu Deus, trazer, ó Deus, um comportamento novo em cada coração aqui presente, meu Pai. Na noite de hoje, nós pedimos a Tua bênção, a liberação do céu, meu Deus, o agir, o mover do Senhor, um lugar somente do Senhor para recebermos a Tua Palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, meditando sobre essa passagem e observando o que Deus tem trazido aos nossos corações, nós podemos, irmãos, observar que Deus, Ele tem propósitos para cada um de nós. Nós temos observado a necessidade de pessoas andarem lado a lado. Jesus mesmo revelou essa direção, esse segredo espiritual, quando Ele enviou os seus discípulos, a comissão dos 70, por assim chamar. Ele enviou 2 a 2. E nesse 2 a 2, você sabe, um está fraco, o outro fortalece, não é? Às vezes o teu irmão te procura, ou o teu parente, um amigo seu, ou as coisas não estão muito boas aqui. Aí você dá uma palavra, lê a Bíblia, às vezes é pelo Face, às vezes é pelo e-mail, não é verdade? Por um meio, uma mídia, de um telefone, um celular, uma mensagem, um está sempre fortalecendo o outro. E às vezes nós adquirimos com essas pessoas uma intimidade tão grande, tão tremenda, que a pessoa passa a saber, a conhecer as nossas vidas. E às vezes a gente até brinca: isso aqui é o meu pai. Sabe, queridos, essa aqui é minha mãe. Quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, eu fui entender isso mais para frente, a importância disso. O Senhor preparou um moço. Aliás, quando eu fui à frente aceitar Jesus, uma igreja de 1.500 membros aqui na Penha, uma grande igreja, Deus estava trabalhando na minha vida. Eu era, como jovem, tinha a galera dos jovens, e muitas das vezes é o fundão um caso sério. Então eu estava sentado naqueles bancos, haviam quase 8 pessoas em cada banco, cochoado, maravilhoso, e Deus falou no meu coração. Eu estava 3 meses na igreja e Deus falou no meu coração: se você não for agora, você não vai nunca mais. Aquilo foi, irmãos, como vocês estão ouvindo a minha voz agora. Então eu fui, mas com medo tremendo, um receio tremendo de ir lá na frente, aquele mundaréu de pessoas ali, jovens, homens, mulheres e tudo mais, E depois falaram: agora vocês vão para uma salinha. Eu falei: pronto, vamos para uma salinha, Jesus poderoso. Mas quando Deus está na frente, irmãos, tem pessoas que têm esse receio. E
Deus vai trazendo paz no coração da gente, isso é que é importante. E fomos para a salinha. Na salinha nós oramos, eu pedi perdão pelos meus pecados. Que vergonha, irmãos, pedir perdão pelos meus pecados. Foi Deus poder, vou pedir perdão pelos meus pecados, mas eu já estava ali. Na verdade não dava para saber que é mesmo, não dava para a oração. Aí pedi perdão pelos meus pecados, meio por cima, meio por alto, meio genérico na coisa, né? Meio no atacadão, não é? No varejo a coisa ia ficar muito extensa, então foi pelo atacado, né? Pedi perdão, fui para casa. Fui trabalhar na semana seguinte, segunda-feira, terça-feira toco o telefone, uma pessoa querendo falar comigo. Eu falei, meu Deus, quem é essa pessoa? Era um rapaz da igreja, é aquele que orou comigo, aquele que, sabe, me recebeu, que anotou meu nome. Eu recebi também uma carta da igreja, eu fiquei muito feliz, receber uma carta da igreja, foi muito gostoso aquilo para a minha vida, né? E isso marca a vida de muita gente, né? Ele não recebe nada, ele só recebe carta de cobrança, né? Então uma carta amiga é a melhor coisa do mundo, né? É verdade? Queridos, eu me alegrei com aquilo. O telefone tocou, eu atendi, eu estava no serviço e ele falou, olha, eu sou o João, aquele que orou com você lá na Igreja Batista da Penha, eu falei, opa, que legal, mas vamos almoçar hoje. Eu falei, almoçar, mas eu estou duro, como é que eu vou pagar almoço para alguém? Aquela coisa de jovem, né? Sempre duro, né? Aí vamos almoçar, vamos embora, né? Vamos embora, vamos almoçar. E pagou o almoço, eu fiquei mais feliz, né? Aí eu aceitei Jesus mesmo de coração, de barriga cheia, então não tem melhor, né? Aceitei mesmo. Aí ele conversou comigo, falou comigo da importância, vamos ao culto. E os cultos da semana eram de quarta-feira. Então, olha, amanhã eu te espero no metrô, nós íamos para Penha, no metrô Penha, a gente se encontra lá, e lá vai eu, né? E sai do serviço, não tinha aquela rotina, lá vai eu lá para Penha, e a gente se encontra lá, meio sem jeito, vamos para a igreja. Eu comecei a ter amizade com ele amizade comigo, muito interessado em mim, né? Eu de zoião, assim, meio desconfiado ainda, né? Mas eu estava lá, Deus estava na frente, aleluia, né? Irmãos, ele foi cuidando da minha vida, foi cuidando, foi orando comigo, foi me dando textos bíblicos, ligava, como você está? Eu, abordava alguns assuntos assim, eu ficava meio assim, mas tudo foi de Deus, eu tenho certeza disso. Irmãos, isso me ajudou muito a caminhar com Deus. Ele foi para mim aquilo que nós chamamos, Pai espiritual. É isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu, rapidamente, irmãos, meu final de semana foi muito corrido e um pouco baqueadinho com a situação do luto, mas eu consegui meditar em algumas coisas e trazer para os irmãos. Descobri que há um livro chamando assim, com o seguinte nome, o seguinte título: O Clamor por Pais e Mães Espirituais. O livro é de Larry Cleide, né? Eu achei interessante isso, o clamor, há um clamor. Eu comecei a lembrar da minha experiência. Eu falei, muita gente dentro da igreja precisa disso, de pais espirituais, de mães espirituais. O que é isso? De pessoas que vão andar com você, de pessoas que vão ligar para você, que vão te dar um trecho da palavra de Deus, que vão orar por você, que vão fazer você pensar em situações da sua vida, para que você possa engrenar e ir mais adiante. Então, Jesus já deu esse princípio na comissão dos 70, enviando de 2 em 2, um ajuda o outro, um fortalece o outro, um dá um apoio para o outro. Aí nós começamos a entrar na palavra de Deus, esse texto que nós lemos de Gênesis 17, de 1 a 7, Deus falando para Abraão, que o faria pai de multidões, que Deus daria para Abraão uma grande multidão em cima da sua descendência. Saibam vocês que o livro de Gálatas, pelo apóstolo Paulo, fala que nós somos descendentes espirituais de Abraão. Na verdade, descendentes espirituais. A promessa que Deus fez há milênios atrás está se cumprindo. O mundo, as nações estão sendo salvas. Nós temos aí um Brasil hoje com um percentual de evangélicos considerável, assustador, e também bênção para a nação brasileira. O Brasil tem mudado, as igrejas mudaram. Então, há necessidade muito grande disso. O apóstolo Paulo, veja bem outro texto lá em 1 Coríntios 4,15. Eu estou com uma versão aqui mais fácil, tá? Para poder facilitar. Talvez você vai encontrar uma versão aí que é um pouco difícil, mas eu até te aconselho você comprar, adquirir uma versão bíblica NVI, que é uma versão maravilhosa de se ler, e também tem tantas outras. A ARC, Almeida, Revista Corrigida, também está muito boa, amém? Então, por que, pastor, a Bíblia? Não, versões que vão dar um entendimento mais fácil. 1 Coríntios 4,15.
Amém? Então a minha versão diz assim: embora nós possamos ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Viu como é diferente? Né? Embora, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Tutor é uma coisa, pai é outra coisa. Percebam vocês que quando os pais chegam, parece que estragam as crianças, né? Criança está com não sei quem, está uma bênção, maravilhosa, tranquilo, não dá trabalho. Chegou os pais, aquela manha, já começa assim, é um caso sério, não é verdade? Já faz aquela manhinha. Então, fala, olha, deu trabalho, não, fica uma seda, maravilhoso, não é? Mas não são os pais. Então, quando são os pais, as crianças se sentem à vontade até para fazer uma birra, até para fazer uma manha. Por quê? Porque são os pais. A criança se sente o quê? À vontade. O apóstolo Paulo está dizendo que ele mesmo os gerou por meio do Evangelho. Vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo está ensinando aqui, irmãos, o clamor, a necessidade por pais espirituais. Veja que Paulo, ele cuidou de alguns nomes na Bíblia conhecidos de todos nós. Eu já vou falar para vocês aqui. Existe um grande erro dentro da igreja também. Às vezes nos tornamos babás. Cuidamos como babás. Mas não há um vínculo de pai. Não há um vínculo de paternidade, de maternidade, maternal. Não há um compromisso maior. Babá, deu um horário de trabalho, vai embora, acabou. Mas pai não, na hora, fora da hora, de dia, de noite, não é verdade? Perdendo sono, não perdendo sono, é pai e é mãe. E é isso que Deus quer gerar em nossos corações da igreja. Que nós possamos assumir, principalmente esses novos convertidos, com um sentido, com um coração de pai. Mas para que nós possamos assumir isso, entender isso, nós precisamos entender algumas coisas bíblicas faladas. Aliás, a Bíblia diz que Deus é pai. Amém? Na verdade, diz que esse pai entregou o seu filho, Jesus Cristo. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, o que Deus está dizendo na palavra através disso? Que Jesus é o único caminho de salvação, de vida eterna. E é necessário eu ter Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Jesus mesmo disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Jesus disse: todo aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Olha, todo aquele de toda maneira, de toda situação, não importa quem é, o que vier a Jesus, quem vier, sabe, do pior ao maior, do pior ao melhor, quem vier, ele não vai lançar fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus falou isso? Porque há uma necessidade das pessoas serem amadas, serem recebidas. Quando você chega, o jovem, chega na roda de amigos, por exemplo, na escola, no curso, na faculdade, ele vai cumprimentar a galera, só que ele chega lá, firmeza, pá, não sei o quê, ele está tendo uma necessidade de ser aceito, não é verdade? Ele tem que chegar e fazer a sua vez. Ele tem que chegar e cumprimentar. É ridículo uma pessoa chegar, não é verdade, e ficar esperando que todo mundo, firmeza, não sei o quê. Quem chega, cumprimenta. Bom dia, boa tarde, assim é na empresa, não é verdade? Então esse é um aprendizado. Há uma necessidade de aceitação. E nós, seres humanos, temos essa necessidade de aceitação, de sermos aceitos pelo Senhor. Eu não sei se você veio aqui hoje na igreja com essa necessidade de ser aceito por Deus. Amém? Até seria uma redundância, porque Deus te aceita em todas as circunstâncias. Mas mesmo assim, pastor, que eu fiz hoje, mesmo assim, só que Ele não aceita o que você fez, mas Ele aceita você. Ele não aceita o que o camarada é, mas Ele aceita a pessoa que é. Entendeu? Então o amor de Deus é incondicional. Mas aquele homem assim, por isso que às vezes nós temos dificuldade de entender que Deus ama e perdoa um estuprador. Compreende que é uma coisa horrível, mas Deus ama e perdoa, mas Deus não aceita o que ele fez. Está entendendo agora? A diferença que está aí, como que é diferente as coisas. O amor de Deus não é aquele amor que fecha os olhos.
Ele vai falar com você, você precisa deixar isso. Por quê? Porque Ele é Pai. Ele vai falar com você, olha, você precisa aceitar o meu Filho Jesus como Senhor e Salvador, para você ter vida eterna, para você ter o seu nome escrito no livro da vida, para você viver a eternidade com Deus, para não viver uma eternidade separada de Deus, que é a condenação ao inferno. Irmãos, Deus não criou o inferno para o homem, o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Então, o céu é um lugar para o homem, mas tem homem, gente, que quer ir para o inferno, mas não é Deus que empurra para o inferno, está entendendo? É a pessoa, na dureza do seu coração, não que nada, não que nada, não que nada, não que nada, isso aí não, eu estou bem aqui, a minha religião, é isso, é aquilo. Não é assim, né? Ah, porque a minha vovó era dessa igreja, eu também sou, porque é tradição de família. Essas coisas não levam para o céu. Muita gente fala de Tomé, não é verdade? Teste de Tomé, tem que pôr a mão para cá, eu tenho que ver para crer. Tomé teve essa atitude. Mas, queridos, se Tomé não tivesse tido essa atitude, nós não teríamos a grande resposta de Jesus. Ele perguntou para Jesus, qual o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele ainda completou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então você que aceitou Jesus, amém? Você vai ao céu, você vai à presença de Deus, porque você creu no sacrifício de Jesus Cristo, amém? Porque você aceitou, porque você recebeu. E essa aceitação, o Espírito Santo passa a morar em você, habitar em você. E você então passa a viver o processo da regeneração, da transformação. O Espírito Santo vai te convencer, ó, isso não está legal, isso não está bom. Então Deus vai levantar uma pessoa, não é verdade? E a igreja que tem essa visão de pais espirituais, de mães espirituais, vai ser muito útil. Por quê? Porque Deus vai levantar essa pessoa para tocar uma ideia com você. Às vezes a pessoa está esperando, irmãos, a semana inteira para vir na igreja, está cheio de dúvidas e não tem com quem falar, não tem amizade. Na hora que eu me converti, aquele rapaz, por Deus, né, e pela direção da igreja, foi designado, foi orientado para cuidar de mim. Cuida desse aí. Não é verdade? Ele cuidou. Agora pense bem uma coisa comigo. Se me deixasse sozinho, será que hoje eu seria um pastor? Será que hoje eu teria caminhado? Uma criança, quando nasce, ela precisa dos seus pais. Para quê? Para ajudar a dar os primeiros passos. Não é verdade? Para ensinar a levar a comida à boca. Então os pais são muito importantes numa situação dessa. E os pais se dão, são sacrificiais. Sabe, eles se dão, eles se entregam, eles gastam tempo, não é? Ensinando o filho a andar de bicicleta, a mãe ensinando a filha a fazer alguma coisa em casa, conversando, orientando, de diversas maneiras. Então, o papel do pai e da mãe é muito importante nessa história. E essa ideia, Deus tem trazido para a igreja, para quê? Para que haja sustento, para que haja apoio. Às vezes a pessoa... Sabe, irmãos, o telefone do CVV, acho que é 141, se não me engano, que é aquele telefone que a pessoa liga, eu quero me matar, eu estou louco, eu briguei com a mulher, eu usei tudo que eu podia usar. Aí os camaradas do outro lado, né? Calma, alguém tem que pôr o pé no freio, não é verdade? Não se mata mesmo, pula da ponte que está aí do teu lado. Ixi, né? Não é verdade? Vira um homem bomba. Não, já pensou? Alguém tem que trazer uma palavra, não é? Alguém tem que falar o coração dessa pessoa. Então eles são treinados. Ali tem pessoas formando em psicologia, tem psicólogos, tem evangélicos, ninguém se identifica, mas tem pessoas gabaritadas. Algumas igrejas maiores mantêm esse tele também, socorro, SOS, ajuda. Para quê? Para que numa angústia, você vai ligar para o irmão, tá, vou falar para o pastor, o que ele vai pensar de mim? Quem? Fulano não dá, ela está dormindo, já é tarde demais. Não, aí a pessoa passa a madrugada, acordada, vira para cá, vira para lá, cheio de culpa. E o inimigo, é isso mesmo, o inimigo, você não tem jeito mesmo, e o inimigo, se mata agora. Se você tem alguém, essa pessoa diz para você, pode me ligar a qualquer hora, aí você fala, eu disse que podia me ligar a qualquer hora, eu vou ligar, estou numa pior mesmo, estou numa situação difícil, nem que for para orar por mim, a pessoa liga, o telefone tocou, você olhou ali,
é o meu filho espiritual. Aleluia, amém? Aí é o quê? Há um vínculo de pai com filho, há uma liberdade. O que está acontecendo, filhão? Ô pai espiritual, vamos usar essa expressão agora, tá? Olha, eu estou perturbado, eu estou assim, ora por mim. Não, mas o que aconteceu? Aí vem o conselho, vem a oração, 5, 7 minutinhos, noite tranquila, paz de Deus, não é verdade? Um dia novo, firmado, confiante, e um vínculo, uma aliança mais bem estabelecida, crescendo na igreja. Olha que coisa linda, não é não? Né? Amanhã já é um professor da escola bíblica dominical, amanhã é um missionário, um evangelista, amanhã é um pastor, não é verdade? Por quê? Porque tudo houve alguém que segurou na mão. Entende? Então Deus, irmãos, quer nos dar esse coração de paternidade. Amém, queridos? Mas nós precisamos entender isso, para que isso possa acontecer dentro de nós. Veja bem, o pastor muitas das vezes quer ajudar A, B e C. Enquanto o pastor está trabalhando com um ali, ó, o outro já está escorregando para o lado de lá. O outro está escorregando ali. Quando ele larga aquilo, sabe, já viram? O outro começa a escorregar aqui. Já viram aquele camarada que fica rodando o prato na vareta, né? Que é um malabarista, né? Ele roda um prato aqui, vem aqui, roda outro aqui, vem aqui. Aí ele vai fazer com 5. Aí ele aumenta mais um, aumenta. Quando ele está aqui, você já está apavorado com o outro. Ele está chegando. Aí o prato pega, embala, né? Mas é uma luta. Ele põe 6, 7, 8, não cai lá. Ele não tem condições de fazer 8. Ele não tem condições de trabalhar com um número maior. Por quê? De um jeito ou do outro vai haver uma deficiência. Então, a ovelha, ela gera ovelha. Nós temos falado disso aqui. A ovelha gera ovelha. E quem é que dá o leite para a ovelha? O pastor? A ovelha. Não é? Não é verdade? Você vai pegar a ovelhinha e vai colocar ela na tetinha da ovelha mãe. Né? E ali ela fica ali, já viu que bonitinho? Põe a patinha assim, é tão bonitinho, né? Ali, e mama, olha que coisa linda, que gostosinho, né? Dá até vontade de para com isso, irmão. Magé, bezerrão, né? Então, aí você vê aquela coisa linda, gostosa. Ovelha gera ovelha, ovelha dá o leitinho, não é? O pastor defende o lobo, o pau na muleira do lobo, você entendeu? Rabo de arraia, pé na cara, tapa na orelha, não é verdade? Vai levar a ovelha não, o pastor ele cobre, né? Contra os salteadores, mas as ovelhas, uma junta com a outra, né? Estava vendo, irmãos, lá naquele negócio do mundo animal, né? A leoa tentando atacar uma manada de bisão. Gente, o que é aquilo, irmão? O chão, sai uma fumaça, era uma sauna ambulante, o bisão, uma fumbona desse tamanho. Parecia uma Maria Fumaça, irmãos. A leoa olhava assim, caía para cá, aí eles se cercavam, se juntavam, ovelhas juntas, não é verdade? Sendo amamentadas, sendo cuidadas, elas se tornam fortes. Não mexe com ele não, mexeu com ele, mexeu comigo. Não mexe com ela não, que mexeu com ela, mexeu comigo. Não é verdade? É meu irmão, é nosso irmão, estamos juntos. Vamos lá, vamos mover alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Então esse princípio da paternidade, do cuidar, sabe, é muito importante. Então nós olhamos aqui na palavra, irmãos, né, que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Atos 16, de 1 a 3, né? Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele viu ali um discípulo chamado Timóteo, e ouviu que os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo olhou isso aí e falou, meu Deus, né? É nele que eu tenho que investir, sabe? Eu vou trabalhar com esse rapaz, está aí, né? Atos 16, de 1 a 3. Paulo leva consigo a Timóteo e vai trabalhando a vida de Timóteo. Veja aí em Atos 16, 1 a 3. Ele vai trabalhando a vida de Timóteo. Paulo carrega esse moço. Não, vem cá, vamos crescer. Alguém precisava cuidar dele. Paulo percebeu que Timóteo espiritualmente não tinha um pai, e que ele tinha muita vontade de servir a Deus e fazer a obra do Senhor. Sabe, o mesmo acontece com Áquila e Priscila, quando eles encontram Apolo. Nossa, um judeu eloquente, irmãos,
conhecedor profundo das Escrituras. Aí, mas só que Apolo, ele tem faltavam alguns entendimentos para ele. Ele tinha muita vontade, ele tinha muita fé. Então, Áquila e Priscila, percebendo que, não, este rapaz, este homem, precisa de ajuda, se tornaram pai e mãe espiritual de Apolo. E Apolo, o que deu aí? Segundo os estudiosos, segundo, ninguém sabe, mas a